Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Marcel Mariano e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer de iniciar a série de webinars Gestão de Seguros e Previdência, Práticas e Resultados. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão das empresas em sintonia com os desafios enfrentados pelos executivos e executivas. O Procede FIA, Programa de Capacitação da Empresa em Desenvolvimento da Fundação Instituto de Administração, é um núcleo de excelência na gestão empresarial reconhecido nos campos de educação executiva, de consultoria e de pesquisa. Para a realização da série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados; ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites; a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste; e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, o professor Márcio Malfatti abordará o seguinte tema: a agravação de risco, a excludente de risco e sua interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. O professor Márcio Malfatti é sócio na Pimentel e Associados Advocacia e especialista em Direito de Seguros na Universidade de Salamanca e em Direito do Seguro pela Universidade de Lisboa. Pós-graduado em processo pela Universidade Paulista, é professor da FIA Business School. Foi superintendente jurídico da Liberty Seguros e gerente de contencioso da Itaú Seguros. É ex-presidente da AIDA, Seção Brasil, de 2012 a 2014, e atualmente é vice-presidente do Grupo de Trabalho SILA, de Seguro de Crédito e Caução. Este webinar terá duração de 60 minutos e será dividido em duas partes. Na primeira parte, o professor Márcio Malfatti apresentará durante 45 minutos o tema: a agravação de risco, a excludente de risco e sua interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, focalizando os desafios dos executivos e executivas das empresas e instituições. Na segunda parte, os participantes terão 15 minutos para fazer perguntas. Com a palavra, o professor Márcio Malfatti. Bem-vindo, professor. Boa noite, professor Marcel. Uma alegria estar aqui. Muito obrigado pela gentileza da apresentação. Agradecer a FIA, agradecer o Procede pelo convite. Uma honra falar para tanta gente gabaritada que está aí nos escutando. A distância atrapalha, aquele auditório é bem gostoso, mas a gente vai colocar tudo que a gente tem aí para bater papo nesses 45 minutos sobre esse tema instigante da agravação, da excludente de risco e as interpretações que os tribunais superiores, que o Tribunal Superior de Justiça dá a alguns desses temas. Feito esses agradecimentos, então, e para que a gente não perca tempo e que sobre bastante tempo para as perguntas, que é o mais legal desses webinars, eu queria dizer o seguinte: para a gente falar de agravação de risco e para falar da excludente de risco, nós precisamos entender o que efetivamente é o contrato de seguro. E apesar de eu ser advogado, eu prometo a vocês, e espero não decepcionar meus colegas advogados que estão aqui assistindo, eu vou tentar ser o menos juridiquês possível, porque eu sei que parte da plateia não é advogado, mas conhece bastante o ramo securitário, e é nesse pêndulo de não tão jurídico e técnico que eu quero me comportar essa noite aqui com vocês. Bom, vejam bem, alguns que estão aqui me ouvindo já me ouviram falar desse tema repetidas vezes, mas eu não desisto dele, porque eu sou adepto da NBA, e NBA o cara treina fundamento, treino todo dia. Não é por menos que ele bate 10 lances livres, faz uma média de 80%, 90% de aproveitamento. Então eu sou partidário dessa tese de que a gente repetindo algumas coisas, a repetição leva à perfeição. O que eu tenho pregado ultimamente nas minhas aulas, nas minhas defesas, enfim, no meu dia a dia como advogado de seguros e como estudioso de seguros, é que muito da América Latina e da Europa desprezam o que nós chamamos de interesse segurável, que hoje está no artigo 757 do nosso Código Civil, e ele trata do legítimo interesse segurável. O interesse segurável é a relação econômica que a pessoa tem com determinado bem. Esta relação, ela está sempre afeta, sempre exposta a riscos das mais diversas formas.
Esta relação jurídica, esse interesse segurável contra determinados riscos, que você contrata uma garantia securitária para proteger esse seu interesse. Então, quando se fala de interesse segurável e quando se fala de riscos seguráveis, embora um professor amigo nosso, grande maestro espanhol, Abel Veiga Copo, diga que interesse segurável e risco segurável são faces da mesma moeda, e nisso eu concordo com ele, eles são institutos diferentes. E eu e 1 milhão de outros estudiosos, contra 1 milhão de outros estudiosos que acreditam que o risco é o cerne do contrato, eu acredito que o interesse segurável, a garantia do interesse segurável, é, na verdade, o objeto do contrato de seguro. Quando você faz esta interpretação, você começa a compreender uma série de situações que passam no seu dia a dia prático, de entender legitimidade de contratação, entender por que certos tipos de produtos são contratados, por que a garantia securitária foi afetada, que tipo de risco você está cobrindo. Então, quando você divide bem o interesse do risco e analisa o interesse como objeto do contrato, sendo a garantia o seu objeto imediato, todas as interpretações do contrato ficam mais fáceis no futuro, principalmente na ocorrência de sinistros. Feita essa pequena introdução, eu queria dizer para aqueles que não são advogados que o tema de agravação de risco está no Código Civil, como está o contrato de seguro no Código Civil, tem um capítulo específico no Código Civil sobre o tema, e o Código Civil divide o capítulo seguros em 3 temas. Ele divide numa disposição geral, portanto aplicável para todos os tipos de seguro, para um chamado seguro de danos e para um chamado seguro de pessoas. A ideia básica é de que a interpretação deve ser dada que as disposições gerais se aplicam a esses dois grandes ramos de seguro e as suas especificidades tratadas nos seguros de dano e nos seguros de pessoa, a cada uma delas são pertinentes, obedecendo à regra geral da disposição geral do próprio contrato de seguro dentro do Código Civil. Claro que esse código tem toda uma regra harmonizada de princípios, de boa-fé, de equidade, e isso também o contrato deve essa obediência a todo esse regramento do código, que vai buscar um regramento ainda na Constituição. Muito bem. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a agravação de risco, e se fizer uma interpretação também do artigo que inicia o código, que é o 757, o contrato de seguro 757, ele fala em riscos pré-determinados, portanto, aqueles que você elegeu que gostaria de garantir ou não garantir, e fala também da possibilidade da agravação de risco. Portanto, a agravação de risco é instituto tratado na parte geral que cuida do contrato de seguro. Óbvio, se está lá na parte geral, ela se aplica tanto a contratos de danos como a contrato de pessoas, que são os 2 grandes ramos. Depois você tem os sub-ramos, mas aí os 2 grandes ramos do contrato de seguro. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para a gente falar um pouquinho, antes de entrar propriamente no tema, para dizer exatamente o que é uma exclusão de risco, o que é uma agravação de risco e por que isso tem impactos na interpretação do contrato e, portanto, nas decisões judiciais. Por quê? Quando você está diante de uma exclusão de risco, você está diante do que a grande doutrina chama de não seguro. Não há garantia, ou melhor, nunca houve garantia para aquele determinado risco. Não há garantia securitária a proteger o interesse segurável do segurado em nenhuma hipótese. Porque ela não foi contratada como risco coberto ou porque ela está excluída expressamente do risco. Portanto, você pode contratar lá um risco de engenharia e expressamente excluir os danos aos sócios. Portanto,
a garantia da responsabilidade civil do engenharia está lá posta, e no clausulado, nas excludentes, nas não garantias, você exclui aquela cobertura. Portanto, você tem ali uma questão objetiva, não garanto sócios, por exemplo. Já a gravação de risco, ela parte de um pressuposto de que o risco contra aquele interesse que você assegurou existe e está garantido. O que acontece é que, por um ato do segurado, ou de seus prepostos, conforme o caso concreto, potencializa a possibilidade da existência do sinistro ou potencializa a realização do sinistro a ponto de desequilibrar o contrato, a ponto de levar aquele risco a patamares que o segurador, ao receber a proposta, não garantiria. Então, veja, o risco excluído é aquele risco que jamais foi assegurado em qualquer momento do contrato. Já a gravação, aquele risco era garantido, mas pela potencialização na realização do sinistro, ele eleva a probabilidade do acontecimento a tal forma em que ele, segurado, perde o direito à indenização. Aliás, essa é a redação do Código Civil atual. O segurado que agravar intencionalmente o risco perde o direito à indenização. Muito bem. Eu já falei para vocês que a agravação de risco está nas disposições gerais do contrato de seguro do Código Civil. Portanto, ela deveria ser aplicada para qualquer um dos contratos que nós estamos acostumados a ver. Mas aí começa um pouco do nosso debate aqui e do que pode acontecer. Veja que eu vou abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte. Não é qualquer decisão judicial que pode desequilibrar uma carteira, pode desequilibrar um contrato, pode desequilibrar uma seguradora. É evidentemente que uma sinistralidade, decisões ruins nesse sentido, podem acarretar. Mas a gente não pode perder de vista que uma seguradora tem que ser muito bem gerida, né? A DA da sua seguradora, os pagamentos de comissões aos seus corretores, tudo isso compõe aquilo que se chama de combine, ou seja, aquilo que eu arrecado dividido por despesa somada a sinistro. Né? Sempre que o combine for de 100%, você sabe que você arrecadou prêmio para pagar as despesas administrativas e os sinistros de forma igualitária. Quando ela é inferior, ou seja, de 99 para baixo, você tem o que se chama de resultado técnico da seguradora, ou seja, você vendeu bem, você regulou bem, você tratou bem o tema, e você teve lucro na operação, além do que terá de lucro financeiro, chamado lucro financeiro. Para aqueles combines superiores a 100%, portanto, de 101 adiante, você não só não tem o resultado financeiro, como já terá um decréscimo do seu resultado também financeiro. Isso envolve uma série de quesitos, que eu não vou te descer esses detalhes, mas eu estou dizendo para vocês o seguinte, que as decisões judiciais podem ser um componente a atrapalhar em demasia esse combine. Pode até prejudicar demais essa carteira, pode até te tirar do mercado como um concorrente. Enfim, por isso que essas decisões judiciais hoje, sem olhar para o todo, sem olhar para uma questão econômica do direito, podem trazer uma falsa ideia de função social do contrato e, na verdade, está acabando com uma situação que era proveitosa. Não estamos aqui dizendo que os tribunais, principalmente o Superior Tribunal de Justiça, que é a última palavra em matérias não constitucionais do país, não deve interpretar, não deva fazer valer a norma. Não é essa a conclusão. A conclusão é de que não pode o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar uma norma, levá-la para além da exegese da hermenêutica que cabe no direito brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque se você pegar a súmula 620 do Superior Tribunal de Justiça, e veja a súmula, hoje no Brasil, nós já temos uma série de regras no processo civil brasileiro, para aqueles que não são advogados,
em que as súmulas determinam uma série de situações no judiciário brasileiro, como a impossibilidade de recorrer, como a possibilidade de um recurso, como uma série de coisas, como as decisões judiciais no início de certas demandas. Então, hoje, o processo civil brasileiro tem todo um regramento para acompanhar essas decisões, vamos dizer, que simulam alguns temas que são repetitivos, vamos assim dizer, sem ferir o direito, só para que os colegas entendam que não são advogados. Então, veja, a súmula 620 diz o seguinte: a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida. Veja, eu afirmei para vocês até agora, nesses primeiros 15 minutos, que a agravação está na parte geral do contrato de seguro do Código Civil. Ora, se o Superior Tribunal de Justiça chega à conclusão de que no seguro de vida a embriaguez não pode ser motivo para rechaço do sinistro, ou para negativa do sinistro, ou para não constar na apólice, por que o faz somente no seguro de vida? Porque a embriaguez, nós podemos ter a embriaguez, e temos, para aqueles que são do mercado, conhecem, nós temos para o mercado, a embriaguez é excludente em quase todos os tipos de seguro. Responsabilidade civil, vida, danos em geral. Então, essa interpretação é um pouco capciosa, para se dizer o mínimo. Mas, vamos lá. Vamos seguindo aqui com a ideia do STJ, no sentido do seguinte: ora, num seguro de responsabilidade civil, por exemplo, em que a excludente também existe, e a agravação pode ser também colocada, por que então só no seguro de pessoas, na garantia de vida, eles estão fazendo essa interpretação? Então, veja, o que se leva em conta é o seguinte: ora, se o condutor já está alcoolizado, né, dirigindo alcoolizado, a agravação decorre do comportamento deste segurado, não da tipificação do seguro que ele está adscrito. Ora, então, se o STJ entende que aquela agravação não é possível no seguro de pessoas, deveria fazer também no seguro de danos, no seguro de automóvel, porque qual é a diferença? Pelo que eu preguei até agora, nenhuma, né? E veja, inúmeras são as campanhas de se beber não dirija. Essa campanha tem uma função social incrível. Toda a questão da vítima, do cuidar da vítima, porque o STJ está em algumas interpretações dizendo que esse é todo um cuidado com a vítima, para a vítima não ficar desamparada. Será que é esse equilíbrio que a lei trouxe? Será que é essa função social do contrato que a lei estabeleceu? E veja, é permitir que se saia às ruas alcoolizado, causando prejuízos às famílias, às pessoas diretamente? Será que é essa a vontade do legislador num código que é primado pela boa-fé? Não é possível que seja algo nesse sentido. Ainda nós temos a súmula, e eu vou trocar um pouquinho agora, mas também ainda nos chamados riscos excluídos, a súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, que diz o seguinte: a recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Veja, vou fazer um pequeno retrocesso aqui, histórico, apenas para pontuar o seguinte: é verdade que no passado
existiram muitas confusões com esse termo doença pré-existente. Na verdade, doença pré-existente é um jargão securitário dos corredores das seguradoras para você dizer o seguinte: quando o segurado, então proponente, respondeu o seu questionário para fazer a proposta de seguro, omitiu doença que ele sabia e conhecia, que tinha ciência da doença, e não informou, usualmente no questionário do questionário de perguntas e de perguntas do seguro de pessoas, ele omite aquela informação. Mas veja, se a gente olhar, essa é a ideia da doença pré-existente. E por que eu estou dizendo isso? Porque no passado, algumas negativas diziam que mas era impossível ele não saber que tinha isso. Ora, ou se tinha ciência de que houve a supressão da informação da doença conhecida, ou não se tinha esse tipo de negativa. Mas, indo adiante, se vocês observarem, eles falam que a doença é ilícita se não houver exigência de exames médicos prévios à contratação. Para quem conhece um pouquinho do ramo, dois problemas. Num seguro de grupo, e hoje o Brasil praticamente opera no saúde e no vida a grupo, individual são raridades, num grande grupo, quase impossível fazer esse tipo de coisa. Por questões até de logística. Num grupo pequeno, porque o custo dessa situação traria um desinteresse para o próprio segurado ou para o estipulante para esse tipo de negócio. E perceba uma coisa, a tal da anamnese, aquele clínico geral que cuida de você, que te faz uma série de perguntas quando você vai lá, se você não sabia, quando ele te faz aquele monte de perguntas que você titubeia a responder, chama-se anamnese, e esses questionamentos são feitos para ele saber o que ele tem. Olha, imagine alguém que vai fazer uma anamnese no sentido de procurar uma garantia securitária. Fica quase impossível. A mentira também pode ser feita na anamnese, não há problema nenhum. Alguém que está me escutando aqui já deve ter mentido para o seu médico. É natural, é do ser humano, por vergonha, por malandragem, por que que seja. Mas perceba que, ao final, então, para fechar, a questão dos custos, nesse sentido, e a questão que a anamnese não trará para o contrato de seguro aquela certeza de que o segurado não sabia daquilo que ele... mas ele não contou para o médico, deixou de contar, isso seria uma prova. Ora, o questionário é essa mesma prova, só que muito mais em conta, muito mais barato, talvez até sem custos. E isso traz uma qualidade muito de rapidez ao contrato e de custos, obviamente, como eu estou dizendo. E aí, o STJ vem e diz o seguinte, olha, ou, talvez ele diz, será que eu vou privilegiar aqueles que fazem errado? Não posso fazer isso. Ou a demonstração da sua má-fé do segurado. Ora, algumas coisas a gente tem que dizer aqui o seguinte, não há necessidade de provar a má-fé do segurado. Porque má-fé do segurado é ele ter a intenção de lesar. E isso está lá no artigo 766. Basta ao segurador demonstrar que houve ausência de boa-fé, que ele não informou como deveria. Ele deveria ter informado de forma completa e não o fez. Ora, o débil na contratação do seguro de pessoas, antes de receber a propostas com as respostas da declaração pessoal de saúde, é o segurador. Ele desconhece o risco. Quem conhece o risco é o segurado. E ele tem que declarar com boa-fé objetiva, ou seja, como você se comportaria com outro, como você gostaria que outro se comportasse com você, trazendo todas as informações para que você possa não só calcular o risco que está exposto, como aceitar esse risco. Então, isso é fundamental para um segurador para saber se ele pode ou não. Então, perceba, a ferro e fogo, esta súmula não trouxe novidade nenhuma ao que já era feito
no contrato de seguro, mas causou um grande susto na sua edição, porque disseram, agora eu tenho que provar a má-fé do segurado. Não há necessidade de provar a má-fé do segurado, ele não fez com a intenção de lesar. Não há necessidade disso. Você basta provar a ausência de boa-fé. E com isso você terá, então, a possibilidade da negativa bem embasada desse tipo de sinistro. É verdade, e como a gente está dizendo, há interpretações equivocadas, principalmente pela nominação, pela rotulação doença pré-existente. A doença ser pré-existente e eu não saber não muda absolutamente nada. Aliás, a questão do exame prévio fere um direito meu, como ser humano, como pessoa natural, de não saber. Eu posso não ir ao médico. Eu não sei se eu tenho alguma situação. Isso é uma decisão minha. A partir do momento que eu procuro um médico, eu tenho uma dor, eu tenho um sangramento, eu tenho algo, e o médico me diz o que eu tenho, olha, eu tenho ciência daquilo. Mas se eu não tenho, notadamente naquelas situações assintomáticas, olha, eu tenho o direito de não saber. É verdade que para grandes capitais segurados, principalmente aqueles que superam milhões de reais, se faz um exame prévio, um exame mais apurado, mas isso é um caso em cada situação diferenciada. Não é uma contratação como essa que a gente tem de forma, vamos dizer, massificado. Perceba, se uma seguradora for obrigada a contratar seguro de pessoas com os exames prévios, de uma a duas, ou ela não fará, ou fica tão caro que ao proponente não será necessariamente positivo ter esse produto para os seus funcionários, para a sua empresa, seja como for a contratação. Você retira do funcionário, e hoje nós falamos de um país onde mais de 70% da população recebe menos de R$ 2.500, um sustentáculo na sua ausência na maioria das famílias brasileiras. Aquele que tem, por sorte, um seguro de pessoas ligado à sua empresa, por exemplo, talvez seja a única coisa que vai deixar no seu pós-morte a sua família, e que a gente pode, por uma decisão equivocada, ainda bem que a súmula não traz uma obrigatoriedade e não retira a condição de se fazer a prova ou da ausência de boa-fé, como me parece o correto pela dicção do código, ou até mesmo pela prova da má-fé, a depender das provas que você tem no processo. E você, então, pode ou não estar no mercado ou não estar no mercado em razão de uma decisão judicial nesse sentido. É verdade que essa súmula não trouxe esta imposição. Pela sua redação, não há essa imposição. O que há é que você tem que demonstrar, e aí passa pela primeira situação que eu falei para vocês, de que o segurado, ao fazer a declaração, sabia da doença e omitiu a informação. Né? Essa é a questão envolvendo as boas-fés. A última súmula que eu gostaria de trazer para vocês, e essa parece que está um pouquinho melhor agora, é a súmula 610, que ela fala do suicídio não coberto nos 2 primeiros anos de vigência. E aí vocês poderiam dizer, poxa, professor, mas o Código Civil é de 2002 e vocês ainda estão discutindo suicídio, se ele pode ter cobertura ou não pode ter cobertura? Pois é. Parece uma piada, mas eu me lembro, o Código é de 2002, com vigência a partir de 2003, e o artigo 798, dizíamos, eu e mais um monte de gente que estudou a lei, dizia o seguinte, bom, acabou o problema do suicídio. E algumas seguradoras internacionais até pediram pareceres, opiniões legais, que alguns colegas fizeram, e fizeram muito bem, escrevendo a questão histórica do suicídio no Brasil, a questão da premeditação, que principalmente de prova quase diabólica, impossível de se fazer, e o código vem e cria um lapso, dizendo o seguinte, olha, eu crio uma vacância legal, no nosso linguajar securitário, quase uma carência legal de 2 anos. Se o segurado se suicidar nessa carência legal, não há garantia
se o segurado se suicidar após os 2 anos, as garantias estão íntegras, pagas, serão pagas. Muito bem. Para surpresa geral, a interpretação primeira foi: não, se ele fizer a prova de que não houve a premeditação, a seguradora é obrigada a responder. Quer dizer, invertir o lado, aí ele como consumidor ou a família como consumidor podia pedir inversão da prova, e voltamos ao que não existia, voltamos ao que existia antes do Código de 2002. Ou seja, haveria que provar ou não a premeditação. Não é essa a ideia. A ideia é de uma carência legal, porque esse tema não se resolve com essa situação de prova. Você não tem prova, com raríssimos exemplos, como aquele casal francês que disse que se ganhasse na loteria, viajariam o mundo até acabasse o dinheiro, e quando acabasse o dinheiro, se suicidariam juntos, de forma romântica até. Uma história bonita para quem gosta desse tipo de... trágica, mas bonita para quem gosta desse tipo de final de filme. Mas tirando esses filmes, ou uma carta, e mesmo assim, aqueles que diziam que deixavam a carta, o judiciário dizia que ele não estava em perfeito juízo, portanto, deveria ser pago aos beneficiários. Ora, essas situações de premeditação são impossíveis de fazer prova. Então, o legislador, e não é o legislador brasileiro bebeu na fonte de Conde Fábio Comparato, um genial jurista que fez o substitutivo comparato para o contrato de seguro no Código Civil, e ele bebeu em fontes europeias, bebeu em fontes aqui nos nossos irmãos latinos que já tinham essa carência e funciona bem esse tipo de situação. Portanto, esse olhar do Superior Tribunal de Justiça, às vezes, com esse viés protecionista consumerista, não estou dizendo que está errado, estou dizendo que ele não pode fazer essa interpretação. O tribunal deve fazer essa interpretação quando o contrato é mal redigido, quando o contrato é mal feito, quando o contrato não é bem alinhado, quando a negativa do sinistro não está bem feita, quando alguma regra não está bem colocada. Mas quando ele colide o próprio desejo legal, quando ele afronta a própria interpretação de hermenêutica do Código Civil, ele traz, e pode até desconhecer isso, mas não deveria, ele traz um impacto econômico aos contratos. Não só de seguro, isso vale para qualquer tipo de ramo que nós estamos falando, qualquer tipo de atividade econômica. Portanto, esse olhar econômico da demanda e, principalmente, da decisão que ele toma, em último grau, gerando súmula, tem que ser sopesada. O equilíbrio entre a função social do contrato, entre as questões econômicas, uma lei hoje que nós temos as leis, a lei de liberdade econômica, devem ser observadas nas decisões. Tome por conta a questão da doença pré-existente, por exemplo. Uma supressão de vírgula ali do ou demonstrar a má-fé, que a rigor não deveria ser, mas, enfim, ficou razoável, colocaria para baixo todas as questões de doença pré-existente. E vocês não tenham dúvida, a partir da segunda-feira seguinte da edição, todo mundo que tinha doença pré-existente faria um contrato de seguro para garantir a sua doença pré-existente. Isso geraria um colapso no sistema e acabaria com a regra. O que aconteceria? Não se venderia, não se aceitaria, não se venderia mais esse tipo de garantia. Vai se deixar de vender seguro de vida por causa da embriaguez? Talvez não. Mas, certamente, aqueles que são responsáveis e não tomam o volante ao estar embriagado pagarão mais por isso. Não há forma de ser diferente. O fundo mútuo formado por cada um de nós que contrata uma pólice de seguro para garantir seu risco é o local onde o seu dinheiro de prêmio, aquele valor que você paga, depositado nesse fundo, forma o conjunto para pagar as indenizações. Se elas saem daquela situação de normalidade de sinistralidade, dos cálculos atoriais, da previsão, por questões que as elevam em demasia, por exemplo, uma decisão judicial nesse sentido, é óbvio que você terá um aumento de preço para todos aqueles que se comportam. É verdade que eu não estou dizendo, por exemplo,
isso já deveria estar arrumado pelas nossas autoridades, né? Chuvas de janeiro e fevereiro, como uma cidade de São Paulo, que todo ano alaga, todo ano gera prejuízo. Esta sinistralidade, maior ou menor em janeiro, já é conhecida pelo segurador, já é detalhada pelo segurador. O que ele não pode sofrer, o que não deve sofrer, são decisões, e aí trazendo para a situação, decisões que desequilibrem o contrato a ponto de torná-lo inviável para o restante da população, para o restante das pessoas que têm. Quanto mais seguro vendido, quanto mais aquisição feita, quanto melhor esse produto, quanto mais informado ao consumidor esse produto, mais segurados teremos, mais pessoas consumindo seguro, mais barato, portanto, o seguro ficando, porque as massas aumentam e as taxas caem. Isso é o bom seguro, isso é a boa venda, a transparência deve imperar, o consumidor deve ser respeitado para que isso seja levado ao Superior Tribunal de Justiça somente questões realmente importantes para serem decididas. Eu, encerrando com quase 40 minutos, eu queria agradecer muito o convite e me colocar à disposição aqui de vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, vamos às perguntas. Aqui já temos uma dúvida do Armando. Ele pergunta, ele agradeceria seu comentário sobre a súmula 632 e seus impactos na operação. Aí ele esclarece aqui a súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. É uma maravilha de pergunta. E olha, essa é uma súmula também que vai trazer bastante trabalho, bastante problema. Veja, Fernando, né? Armando. Fernando, obrigado pela pergunta. O que ele está colocando é o seguinte: isso é uma discussão antiga e que o tribunal agora sumulou para dizer o seguinte: quando é que se começa a corrigir o limite de indenização, a garantia? Se corrige da contratação ou se corrige do sinistro? Essa é uma discussão quase interminável. E por que isso? Porque mexe no seguro de danos com o princípio indenitário, ou seja, você não pode receber mais do que vale, e você também não pode fazer uma situação de infraseguro. Então, quais são os pontos aí? Quem defende que a correção monetária deve-se do início do contrato, o faz dizendo o seguinte: correção monetária é atualização no tempo, portanto, não há perda para nenhuma das partes, e o contrato de seguro deveria respeitar esse regramento e a sua apólice corrigir no tempo só monetariamente. Quem defende a questão do sinistro diz que você contrata um prêmio, você paga um prêmio por um capital, e sei quando houver o sinistro, ele passa a ser corrigido monetariamente, então, a partir daquela data. Veja, essa discussão não é nova, mas essa discussão é muito complicada, porque você tem o Brasil hoje numa situação não inflacionária, mas na época da inflação isso é um grande problema. Você pode ter algumas oscilações aí muito interessantes e a pessoa ficar sem capital. Então, você tinha naquela época produtos indexados, portanto, corrigia o capital segurado desde o começo, e você tinha os produtos não indexados, que não corrigiam o capital. A partir de 94, com a estabilização da moeda do Plano Real, essa questão da correção monetária ficou um pouco esquecida. Mas aí, passados quase 30 anos do plano Real, você tem um começo de discussão disso novamente. Portanto, as apólices são ou não são? Então, se você vai no seu produto, que ficou tanto tempo parado com essa questão monetária, porque a gente tinha uma estabilidade de moeda, você dificilmente tem um regramento para isso. Você não tem lá dizendo, olha, corrige por isso, corrige por aquilo. O que você tem é a correção do contrato, então, portanto, se o cara deixar de pagar prêmio, se o cara tiver indenização, as correções existem pelos índices oficiais colocados, e um juro se você pagar um sinistro, por exemplo, depois de 30 dias da regulação.
Então, o grande problema aqui hoje é que o Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte: corrige-se a data da contratação. Portanto, todos os modelos matemáticos atuariais que foram feitos para produtos que não havia essa correção sofrerão o problema dessa decisão, porque o tribunal está interpretando que os capitais devem ser segurados, corrigidos desde a data da sua contratação. Então, se você pegar uma inflação média de 10%, aí, porque, veja, quem está nos ouvindo falar e está pensando no sinistro administrativo, as correções não são muitas. Mas quando você está falando de sinistro judicial, que se alonga no tempo, essa correção é bastante interessante e pode sim trazer um desequilíbrio, porque não havia esse tipo de situação. Obrigado, professor. Agora uma pergunta da Graziella. Quando tem processo judicial e após o trânsito em julgado e a seguradora deve depositar a indenização, este valor incide só correção ou tem juros? A Graziella está pegando um tema interessantíssimo. Por quê? Porque até ontem eu estou dizendo de um jeito assim, mas é até essa semana aqui passada, o que acontecia, para quem não é do ramo? Quando o devedor deposita o valor, para ele, devedor, extingue juros e correção, mesmo que vá continuar a discussão no processo dos valores. Então, como é que funciona? O autor ganha ação e vem e diz, olha, o Marcel é devedor do Márcio de 10. O Marcel vem e diz o seguinte, olha, está aqui os 10 depositados, mas eu não sou devedor de 10, eu sou devedor de 8. E vai discutir esses dois de diferença. Muito bem. Até ontem, como eu brincava com vocês, a regra é o seguinte, o devedor depositou, não existe mais correção monetária e juros, porque ele extinguiu sua obrigação. Agora, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, através de uma decisão da ministra Nancy Andrighi, traz à tona essa discussão novamente para dizer o seguinte, quais eram as regras? Este depósito, se não acompanhasse a inflação, se não acompanhasse o valor, era obrigação do banco ao qual estava depositado pagar a diferença. Não era mais do devedor. O devedor extinguiu sua obrigação com o depósito, com o pagamento. Então, essa discussão vem muito forte agora, e a tendência do STJ, pela linha, ainda não há uma decisão, mas pela linha que foi abordada, no sentido de que isso deve sofrer mudança. Particularmente, acho um equívoco. E digo por quê. Ora, se eu, como devedor, corre contra mim juros e correção, a partir do momento que eu deposito o valor, que eu extingo a obrigação, que eu deposito a favor, ora, só pode ser da instituição financeira o débito posterior. Não pode ser do devedor original. Mas vem mudança. Sempre, né? Agora uma pergunta do Eric. O que o senhor pode comentar sobre defesa de tese de doutorado em direito de seguro de um colega que a inteligência artificial, algoritmos, etc., que as novas tecnologias irão causar uma discriminação seletiva e ferir os princípios constitucionais pelos agravos ou diferenças de prêmios? Eu acho que eu até conheço essa tese, e se não for deste colega que eu estou imaginando, a tese é muito parecida. Veja, a questão dos algoritmos e a questão da inteligência artificial já é uma realidade e será feita. Se você conhecer um pouquinho de ciência atuarial, e eu não estou dizendo que eu conheço, é que eu convivi com muitos atuários, se você imaginar a precificação de seguro, você já começa a imaginar que há uma discriminação. Mas você não tem aí um fator discriminatório que não tem uma base de estudos. Então, vamos lá, para ficar num exemplo mais fácil. A Comunidade Comum Europeia proibiu a diferença de preços em razão do sexo, porque diz que isso era discriminatório. Nós temos estudos no Brasil, e aqui, tanto faz se for seguro de pessoas ou seguro de danos, em que mostram que as mulheres infartam menos, colidem menos, geram menos risco. Ora, numa
numa tarifação verdadeira, aquela mulher ou a mulher gera menos risco, portanto, o interesse segurável dela a ser protegido tem menos risco caindo, eu preciso de menos proteção, eu preciso de menos preço, eu preciso de menos risco, desculpa, eu preciso de menos precificação para garantir aquele risco dela, porque ela não gera prejuízo naquela situação. O que pode estar acontecendo e que pode ser essa tese que a gente está conversando é o que, por exemplo, passou nos Estados Unidos, e aqui para quem é da área jurídica vai se lembrar do Lombroso, que era um jurista italiano, que o Lombroso desenvolveu uma tese me engano, nos anos 20, os anos 30, ele desenvolveu uma tese que ele criou um perfil físico do prisioneiro. O que o Lombroso fez? Lombroso foi a uma detenção, viu o pessoal que estava ali, desenhou a cara dos caras, mais ou menos parametrizou o semblante do pessoal, todo mundo era parecido naquela época do lugar que estava preso, ele disse, bom, esse é o perfil do cara que comete crime. Mas o cara vai numa detenção, só poderia sair um perfil daquele, então ele disse, olha, todo mundo tiver aquele perfil, é criminoso. Claro que virou chacota depois, e a gente brinca muito, e eu pude brincar com um colega na época de empresa, que ele fez uma tese de mestrado, onde ele dizia que ele ia fazer o perfil do fraudador de seguros. Eu falei, onde você foi? Ele foi na área de fraudes. Foi muito bem, você acabou de criar o Lombroso virtual. Então, para que não se crie esse Lombroso virtual, é que essa técnica aplicada à inteligência artificial, a Big Data e a todas as outras ferramentas, seja na linha atuarial, seja na linha do trabalho, seja na linha da busca efetiva daquele estudo. Em outro sentido, se vocês pegarem Google, aí você tem inúmeros exemplos, e isso é o que não pode acontecer, de um tribunal americano que o robô ficou racista. Todo negro e todo latino naquela cidade americana, o robô não dava fiança, mandava prender. Por quê? Porque o índice de roubos de negros e latinos naquela região era enorme. Ora, o robô recebeu todas aquelas informações, praticamente ele viajou no tempo como Lombroso, e recebeu as informações dizendo o seguinte, se o cara é latino ou negro, eu não dou a fiança para ele. Pronto, acabou. É isso que o robô faz. Se você criar uma segmentação neste sentido, o seu produto está fora de mercado. O seu produto é ilegal. O seu robô é ilegal. A sua inteligência artificial está mal feita. Agora, se você vamos pegar uma cidade como a nossa de São Paulo, para precificar sub-regiões, para fazer uma tarifa igualitária, ou seja, quem tem mais risco, menos risco. Ah, mas professor, lá na Zona Leste não tem muito policial. Sim, é uma questão de Estado, não é uma questão de estatística, né? O Estado vai ter que atuar para que quando, se Deus quiser, São Paulo tiver uma liberdade, como todos os bairros nobres de São Paulo, você tem a precificação igual, você não precisa fazer subprecificação. O segurador vive de risco, ele precisa precificar bem esse risco. Para precificar, ele precisa de toda essa massa. Então, esse cuidado com as ferramentas novas é fundamental. Ok, legal. Obrigado. Agora, uma pergunta da Priscila. Quais são as implicações da súmula 609 do STJ do ponto de vista financeiro e de aceitação de risco? A 609 é da doença pré-existente, né? Então, essa pergunta é legal. Veja, eu cheguei a dizer que se a súmula não tivesse a vírgula ou demonstrar a má-fé do segurado, a rigor, todo contrato de seguro agora, que não fosse feita o exame prévio, cairia numa questão de aceitação. Ora, se eu dispenso o exame prévio, se valesse a súmula sem a vírgula, hein? Não esqueçam que tem a vírgula. Se eu retiro aquela condição, todo seguro passaria a ser exigido um exame prévio. Se eu descarto o exame prévio, é como hoje se eu descartar a declaração de saúde. Eu estou aceitando o risco da forma que ele veio. Portanto, eu não poderia negativar
nenhum segurado, não poderia fazer a negativa de nenhum segurado, teria que pagar as indenizações, e eu posso afirmar para vocês que a falta de cabelo é por causa de sinistros, que no dia seguinte você teria uma enxurrada de sinistros. O que acontece numa situação dessa? Você fica sem defesa, você vai pagar, sua sinistralidade vai lá em cima, você vai fechar as portas de acesso, você não vende mais naquele formato, vai criar um novo produto, tem que vender outra ideia, tem que desenvolver outra situação, porque aquela não funciona mais. Ela traz um desequilíbrio a tal ponto que o segurador não aguenta, fecha a porta daquele contrato, e se for uma seguradora de nicho, fecha a seguradora, porque talvez fosse o único produto. É bem complicada essa situação. Ok, professor, obrigado. Agora, uma pergunta em relação ao sistema legislativo brasileiro, que basicamente fala que uma lei não pode ser retroativa, não afeta contratos assinados anteriormente. Aqui, a pergunta do Henrique, de novo. Pode realmente decisões judiciais desequilibrar os produtos ou uma carteira de seguros, ou isso não é possível? Entendi. Olha, pode. São duas coisas distintas, né? Veja, a retroatividade da lei não é possível por uma série de seguranças nossas jurídicas, constitucionais e do próprio Código Civil, no sentido de que a lei não retroage para atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido, e não vai transformar. O problema é que a decisão judicial, como súmula, por exemplo, pode suspender hoje no país todos os processos daquele tema, aguardar sua decisão e a súmula implicar em todos aqueles contratos vigentes ou processos já vigentes no país e que trazem para o futuro o que você já tem que observar. Ou seja, a súmula vem, impõe a decisão, claro, para esses processos agora, não para os do passado, mas se ele estiver pensando em retroatividade no contrato, não é que ele vai buscar o contrato para trás, é que aquele contrato vigente, que ainda, por exemplo, não sofreu um sinistro, sofrido esse sinistro antes da súmula, você teria um direito. Pós-súmula, outro direito. Então, essa interporialidade se justifica na decisão, porque a decisão é dali para frente. Mas, ora, se o contrato está caminhando, mesmo que ele foi contratado para trás, se o sinistro é pró-súmula, você vai regular de um jeito. Se o sinistro é pré-súmula, você vai julgar do outro. Ah, mas se a pessoa não entrou com ação? Ah, mas se a pessoa entrou posterior? Ok, ela entrou posterior. Vem a decisão pode atingir este processo. Claro que não um processo findo, processo em andamento, porque o processo findo tem a garantia do que se chama coisa julgada. A decisão se torna imutável e não é atingida mais por situação nenhuma. Ok, legal. Agora a pergunta da Amanda. Poderia fixar a diferença entre agravação de risco e risco excluído? Poderia dar um exemplo de cada um? Legal, bacana. Veja só. Risco excluído. Você contrata um seguro de automóvel no qual você garante o seu casco contra acidentes de trânsito. Essa é a garantia do seu interesse segurável, ou seja, eu quero preservar o meu veículo, eu quero preservar meu patrimônio se eu atingir terceiros com o meu veículo, contra riscos pré-determinados. Então, o risco de acidente de trânsito. Até aí, morreu Neves. Se você estiver dirigindo embriagado e causar um acidente de trânsito, tudo que eu falei até agora existiria. Preservação do meu patrimônio, acidente de trânsito, sinistro. Isso tudo daria uma garantia. Mas quando eu vou lá na excludente e digo, se o segurado ou o condutor estiver embriagado, não há garantia. Portanto, eu excluo, eu retiro aquela garantia para determinadas situações e eu sou objetivo. Eu fixo quais são as situações. Então, o segurado sem habilitação, o segurado que está com a habilitação suspensa. Claro que existem interpretações, que você tem situações ou outra, mas a regra geral é essa. Se eu estou sem habilitação, ou se eu sou inabilitado, eu não tenho garantia.
Portanto, eu inabilitado posso causar um acidente de trânsito, não mudou nada a minha garantia, mas quando eu tenho a excludente, ela retira. A excludente é não seguro. E sobre ele não se paga prêmio. Por isso que quando você dá uma decisão de uma excludente ser nula, passa a garantir algo, é uma das piores hipóteses nesse sentido de equilíbrio financeiro. Por quê? Porque você jamais cobrou prêmio, você jamais formou fundo com dinheiro daquele tipo de risco. Por quê? Porque não são todos os riscos que são garantidos. Eu tenho que equilibrar este contrato. Quando eu jogo para dentro do limite indenizatório, quando eu jogo para dentro das indenizações, garantias não contratadas, eu não trouxe prêmio para suportar isso. Portanto, aqueles que pagaram por um bom risco estão pagando os de mau risco, abarcados por um judiciário protecionista nesse sentido. E na gravação, pelo contrário, na gravação você tem a garantia. Então você é garantido, mas você potencializa a existência do risco. Então eu vou te dar uma situação. E essa questão da gravação está sendo muito discutida hoje em dia, porque estão dizendo que os seguradores estão usando a gravação para negar sinistro, né? Que isso se potencializou atualmente. Alguns equívocos podem acontecer, mas perceba, você virar numa contramão de direção e causar um acidente, ou passar num semáforo vermelho, é uma culpa. Você agiu de forma culposa, causou o acidente, causou o dano, e isso vai ser reparado pela sua seguradora. Está dentro daquela preservação do seu patrimônio, está dentro do risco, está dentro do acidente de automóvel que eu vou te pagar. Ok. Quando eu te digo isso, você diz, bom, mas isso está garantido. Perfeito, é isso mesmo. Só que se eu mudar o exemplo desse virar na contramão, um virar na contramão na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, às 3 horas da tarde, e atingir 16 veículos, e não acredito que isso é exemplo da minha cabeça, isso é um fato real acontecido nos anos 90, você vai dizer, meu Deus, mas o que essa pessoa tem na cabeça? Esse meu Deus, o que essa pessoa tem na cabeça, te leva a interpretar a possibilidade de uma agravação de risco. É a percepção de que aquele risco coberto não aconteceria numa condição de razoabilidade. Você potencializa. Quem vira na contramão, na Avenida Brasil, às 3 horas da tarde, sabe que vai provocar sinistro. Não deseja, mas chega ao ponto de assumir a possibilidade de acontecer. Então, perceba, na excludente, o risco não existe, nunca foi contratado, excluiu, saiu, embriaguez. Na gravação, o risco é coberto, mas ele perde a garantia porque ele agrava de forma intencional. E veja, o código fala intencional, perceba quem está me ouvindo, essa intenção que o código fala é a intenção de agravar o risco. Porque se a intenção for do sinistro, ele sai do 768, que é o artigo da agravação, e vai para o 766, que é o artigo da fraude. Porque quem deseja sinistro é fraude. Quem deseja agravamento, cai na regra do agravamento. As medidas são outras. Mas para ficar claro, risco excluído é não seguro, risco agravado é risco contratado, mas potencializado no sinistro. Ok, professor, obrigado. Professor Márcio, nosso horário chegou ao fim. O senhor gostaria de fazer comentários finais? Eu só queria agradecer, Marcel, a paciência das pessoas que nos acompanharam, a elegância da sua apresentação, o convite honroso que a FIA me fez de passar essa 1 horinha falando de coisas gostosas para nós, pelo menos securitários, e ficar muito honrado de estar aqui com vocês falando de seguro. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite a todos que nos assistiram. Agradecemos a participação das senhoras e senhores neste webinar da série Gestão de Seguros e Previdência, Práticas e Resultados. Agradecemos as seguintes instituições pelo apoio: a ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, a CSP, Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado, professor Márcio Malfatti, pelos conhecimentos compartilhados neste webinar. Agradecemos também a equipe de apoio da FIA Procede, que possibilitou a realização deste evento. Na próxima quarta-feira, trataremos do tema o storytelling e a construção de marcas, com as especialistas, professora Renata Queiroz, Laís Cola e Flávia Ivata.
Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como em eventos anteriores, este webinar poderá ser revisto no canal de YouTube da FIA, Fundação Instituto de Administração. Boa noite.